As altas temperaturas que chegam com o verão são um convite para diversão e frescor em ambientes aquáticos como piscinas e praias. Porém, além dos cuidados e alertas com a proteção solar, também vale a pena prestar atenção aos ouvidos, que são mais sensíveis em relação à entrada de água. Para falar sobre isso, nós recebemos a médica otorrinolaringologista, a doutora Amanda Costa, que já está aqui comigo. Doutora, muito obrigada pela participação. Fique bem à vontade aqui na Casa do Ver Mais. Deixa eu começar te perguntando se existe alguma diferença entre as doenças de inverno e verão em relação aos ouvidos, né? Boa tarde. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Existe muita diferença, sim. Quando a gente fala em otites, a gente fala de várias doenças que acometem o ouvido. Nem toda dor de ouvido é otite. No verão, nós temos mais a presença da otite externa, muito relacionada aos banhos de piscina, água do mar, aquele momento que começa a ter mais umidade nos nossos ouvidos. E o ouvido não gosta de umidade. Então, nós temos a otite externa como forte de doença neste verão, na parte dos ouvidos. E existe o que fazer para evitar? Com certeza. A otite externa, a principal causadora, a principal etiologia é o Pseudomonas, que ele acomete principalmente idosos, crianças. Ele é uma bactéria. Uma bactéria. Acomete principalmente, então, idosos, crianças e imunodeprimidos, aqueles pacientes que não estão com a imunidade legal. Principalmente quando frequentam a piscina, quando deixam os ouvidos um pouco úmidos, quando frequentam o clube, mar. O que nós podemos fazer contra isso? Primeira coisa, nunca usar nada dentro do ouvido sem orientação médica, principalmente os cotonetes. O cotonete, ele vai levar para dentro do teu ouvido bactérias e vai tirar aquela cerinha protetora. Vai facilitar a otite externa. Quando a gente vai ao mar ou à piscina, utilizar apenas algum pano limpo ou uma gaze e limpar a parte externa do teu pavilhão auditivo. A orelha mesmo? A orelha. Antes de entrar? Não, após. Após. Tem pacientes que costumam pingar gotinhas sem prescrição, não é o adequado. Apenas secar com uma gaze e o dedo a parte externa do ouvido, até onde a gente consegue. Doutora, até agora a gente vai falar uma coisa que talvez a indústria não goste, mas então o cotonete não deve ser usado todos os dias, né? O cotonete tem a sua recomendação também, né? O cotonete, ele é maravilhoso para tirar a maquiagem, limpar dobrinhas do bebê, usar nas unhas, mas ele não é um produto recomendado para os ouvidos. Os ouvidos, eles foram criados bem escondidinho. Se tu coloca o cotonete, tu leva bactérias para dentro do teu ouvido, que é um ambiente perfeito. Por isso que nós não recomendamos a utilização de cotonetes. A maior parte do público já está entendendo sobre isso, mas nós ainda temos pacientes com graves lesões, inclusive otites externas, pelo uso do cotonete. Ainda mais as pessoas usam muito lá dentro, né? Porque talvez se usasse só para a parte externa, como você citou, tudo bem, mas aí é um perigo, né? O ouvido, ele tem um nervinho responsável pelo prazer. Então, tem pessoas que vão lá e, mexem no ouvido e sentem prazer. Isso é uma verdade, mas nós sabemos que causa riscos. Muitos pacientes perfuram a membrana, ficam com dor depois de entrar na piscina. Então, não é recomendado. Estão chegando algumas perguntas aqui. Já vou respondendo aqui já. Oi, sou Laides Brandino, de Benjamin Constant do Sul, Rio Grande do Sul. Opa! O povo do Sul ligado com a gente aqui. O que fazer com a dor de ouvido em bebês? Então é mais geral, né? Essa pergunta dele, mas a gente cabe muito importante, também. então. Até os 2 anos acontecem muitas otites médias agudas, que são infecções diferentes dessas que a gente está conversando. A otite média aguda, ela sempre tem que ser investigada nos bebês. Não é normal uma criança que vive com dor de ouvido. Muitas vezes a causa está aqui, no nariz. Então consulta o teu otorrino, faz uma avaliação do teu bebê, não usa cotonete em crianças. Uma dica importante a gente falar para as pessoas no geral é limpar o narizinho dos bebês com soro fisiológico. Limpe o nariz, a nossa campanha aquela. Limpe o nariz, muito Agora bom. Agora nós temos limpe o nariz e não use cotonete. Exato. Olha, se nós conseguíssemos cumprir essas 2 regras, com certeza os pacientes ficariam melhor. Principalmente as crianças, viu? As crianças são um público que a mãe, por um excesso de zelo, quer limpar aquele ouvidinho, mas não precisa, não é bom, na verdade faz mal. Tá, e aí vamos voltar lá para as dicas de piscina e praia. Então, nada no ouvido. Nada no ouvido. Tem aqueles tampões que usa para fazer natação, por exemplo. Isso é recomendado ou não? Em alguns casos, os otorrinos prescrevem os tampões. Que caso? Eu tenho meu ouvidinho perfurado, meu filho colocou um dreno no ouvido, que é o tubo de ventilação. Aí a gente indica. Mas não é uma orientação assim diária, da nossa prática diária. Criança pode fazer suas brincadeiras na piscina, no mar,
Terminou o banho, seca a parte externa com um paninho limpo e só isso. Quando a gente sente, né, que às vezes dá um mergulho, a gente sente que ficou alguma água. Aquela batidinha de lado ajuda? Batidinha de lado pode fazer, na piscina. não tem problema. Relaxar essa água, ela vai sair do teu ouvido. O que pode complicar? Quem tem cera dentro do ouvido, ao entrar no mar ou na piscina, aquela cera vai inchar. E aí vai ficar com a sensação que o ouvido está tapado. O que esse paciente tem que fazer? Consultar um otorrino. Não pingar a gotinha do vizinho, não usar cotonete, não colocar óleo. Eu ainda atendo pacientes que pingam óleo no ouvido, gente, não pode. Se tranquilizar, provavelmente é uma cerinha que a gente vai remover. Pois é, doutora, mas agora pensando numa coisa, não pode usar cotonete para tirar a cera. Não. Mas aí fica a cera e vai para a água. Isso acaba sendo normal ou é só em alguns casos que as pessoas ficam com mais acúmulo de cera? Todo paciente que produz muita cera deve consultar o otorrino antes da época das praias, tá? Isso é uma orientação. Ah, mas eu não sei se eu produzo muita cera, doutora. Vai pra piscina. Se tu sentir que tu ainda ficou com algum desconforto depois do banho, vai consultar. O teu ouvido, ele é um sistema perfeito. Se tu leva uma bactéria pra lá, tu te expõe a otite externa, que pode ser grave em imunodeprimidos. Tu te expõe a infecções. A cera é nossa amiga. Se tu tira toda a cerinha do teu ouvido, tu fica exposto. Então, a orientação é essa. Não tá ouvindo legal, vai consultar. Não mexe no teu ouvido, não pinga a gotinha do vizinho. Ah, meu Deus, chegaram um monte de perguntas agora. Vamos ver. Mas daqui a pouco a gente responde, tá, pessoal? Se você ainda não mandou, mande, já tem bastante aqui. A doutora Amanda vai ficar com a gente. No outro bloco a gente